Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Estou aguardando a sua história, esperando a sua história, para eu poder também narrar aqui. E você pode mandar a sua história para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E também se inscreva no nosso canal. Vamos lá? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, os traumas da infância e as dores de uma vida. A minha carta de saudade, na verdade, traz revolta, traz tristeza. É uma carta onde vou falar, onde vou narrar aquilo que eu particularmente não desejo a ninguém. Eli Correia, me chame apenas de Ana. Tenho 30 anos. Moro em São Mateus, São Paulo. E o que eu vou contar aqui aconteceu quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Ou melhor, a partir dos 6 anos. Sou filha única. E desde que me entendo por gente, meus pais viviam em pé de guerra. Não tenho nenhuma lembrança boa. A única lembrança que eu tenho, ou as lembranças que trago, são lembranças de brigas, agressões, xingamentos. Os dois sempre em pé de guerra. Em nenhum momento eles viviam em harmonia. Essa é a lembrança que trago. São as lembranças que tenho. Meu pai é alcoólatra. Antes da bebida, antes do alcoolismo, chegou a ter uma boa profissão. Era gráfico. Mas por conta da bebida, mal conseguia se firmar em algum emprego. Minha mãe fazia das tripas coração para colocar o que comer na mesa de casa. Isso é uma obrigação do homem, mas no caso era ela que tinha que fazer um bico aqui, um bico ali para conseguir dinheiro. Lembro-me de comer apenas torradas muitas vezes, porque era a única coisa que tínhamos para comer. E com o pouco dinheiro que o meu pai conseguia, isso quando ele não gastava na bebida, quando caía alguma grana, minha mãe comprava 2 litros de detergente. E com esse detergente, nós tínhamos que tomar banho, lavar o cabelo, lavar as roupas, enfim, tudo com aquele único detergente, porque era o que tínhamos. Em meio a esse caos dentro da minha casa, minha mãe conseguia arrumar, como eu já disse, um bico aqui, outro ali, e com isso trazer dinheiro. Enquanto ela trabalhava fora, ela me deixava com alguém, com alguma família que ela conhecia, alguma família vizinha que ela confiava. Porque pequena como eu era, cerca de 6 anos, ela tendo de trabalhar, então ela tinha que me deixar com alguém. Porque com o meu pai, sem a menor condição, não havia como eu ficar com ele devido à sua embriaguez, devido à bebida. Ele era uma pessoa totalmente irresponsável por causa da bebida. Então, passei a ficar em casa de pessoas que minha mãe confiava. Lá, uma casa, a primeira casa na qual eu fiquei, era uma casa de ambiente tranquilo. Um casal com os seus filhos e eu estava ali para ser cuidada temporariamente. Nesse começo em que minha mãe tinha que sair trabalhar, não iria ser para sempre, mas pelo menos nesse começo, mamãe me deixou com essa família e a família me aceitou numa boa, cuidar de mim, principalmente a dona da casa, eram pessoas que a mamãe conhecia. Bem, eu fiquei então na casa dessas pessoas. E os dias foram se passando. E achei que tudo ia bem. Até as coisas começarem a ficar estranhas. Sim, como eu disse, eu tinha apenas 6 anos, cerca de 6 anos. Mas, mesmo ainda tão pequena, senti um clima estranho com o passar dos dias. Quando o marido dessa mulher saía para trabalhar, ela meio que mudava o comportamento comigo. Ela passava a ser mais seca, fria,
e ficava me encarando enquanto eu brincava no quintal. Engraçado, era o marido sair para trabalhar e ela mudava comigo. Por vezes eu brincando no quintal me assustava com ela me olhando pela janela. Talvez fosse para cuidar de mim, talvez fosse uma preocupação, comigo, não sei. Ou então muitas vezes eu a surpreendi, ela na porta me olhando com um olhar esquisito. Então não era uma preocupação, era alguma coisa, eu não sei o que era, que me dava medo. Me dava medo, sinceramente, aquele comportamento dela que poderia ser tipo assim, cuidando de mim, não, ela olhava de um jeito que me deixava amedrontada. Mas eu nunca falei isso para minha mãe, nunca. Até que um certo dia, eu estava brincando no corredor do lado de fora da casa, um corredor que havia ali, naquele corredor, eu estava brincando e o filho dela, de cerca de 17 anos mais ou menos, me encurralou nesse corredor e disse: agora você é minha, agora você é minha. Me lembro de sentir meu coração quase sair pela boca. Meu coração disparou. Aquele menino, aquele rapazinho de cerca de 17 anos, dizendo daquela forma, daquela maneira, me assustou e me deu uma vontade de chorar. E de repente, ele começou na minha frente a fazer coisas com ele. Eu fiquei travada, eu fiquei paralisada. Eu lembro de chorar muito e de sentir medo, ao mesmo tempo nojo. E ele ria, parecia gostar de me ver ali, sabe, apavorada. Quando acabou, que eu olhei no início do corredor, lá na frente do início do corredor, e quem estava olhando tudo? Ela, a mãe desse menino, a mulher que cuidava de mim, a mãe desse rapaz. Ela olhava para nós com um sorriso nojento na cara. Eu lembro de sentir mais medo ainda e, ingênua como eu era, eu fui correndo até ela e chorando. E ela fingiu que nada havia acontecido. E friamente me colocou no chuveiro, me deu banho e enquanto eu chorava assustada, ela falava: fica quieta, para de chorar, não doeu nada, vai, para de chorar, fica quieta. Ali começava o inferno na minha vida, porque esse menino, ele volta e meia, ele se aproximava de mim. E depois que terminava, ainda me ameaçava. E eu acreditava naquelas ameaças. E ali, naquela casa, eu fiquei por cerca de 6 meses. E os abusos eram constantes. Durante o tempo que eu fiquei nessa casa, eu falei várias vezes para minha mãe que eu não gostava de ficar lá, que eu não queria ficar lá. E mamãe ficava brava. Mamãe gritava: menina, lá é o único lugar que eu consegui para te deixar. Não tem o que fazer, sua mãe tem que trabalhar e você tem que ser cuidada por alguém, porque o teu pai é um irresponsável, o teu pai não vale nada. Então é lá que você tem que ficar e acabou. Passou-se um tempo e a minha mãe me tirou dessa casa, porque a mãe daquele monstro, a mãe daquele menino, daquele rapaz, dizia que não estava mais dando para me olhar, que não estava mais conseguindo me olhar. Enfim, a minha mãe conseguiu uma outra pessoa para cuidar de mim enquanto ela trabalhava. Então ela conseguiu outra pessoa, outra família. E nessas alturas eu já estava com cerca de 7 anos. E essa amiga da minha mãe, essa nova pessoa que ia cuidar de mim enquanto mamãe trabalhava, era uma pessoa boa, sempre cuidadosa comigo. E achei que poderia então ter acabado o meu pesadelo. Na casa dessa nova amiga de mamãe, ela, a mulher, tinha filhos também. E um deles por volta aí de uns 15 anos. Eu tinha medo. Eu tinha o trauma da outra casa em que fiquei. Então eu não ficava próxima a ele.
de jeito nenhum. Só que hoje eu entendo que eu era uma vítima, vamos dizer assim, fácil para esses doentes, para esses psicopatas. Quando a mãe desse doente ia lavar a roupa na lavanderia que ficava fora de casa, distante de casa, esse filho, como eu disse, de cerca de 15, 16 anos, se aproveitava da casa vazia e me pegava no colo e me arrastava para o quarto dos pais dele, fechava a porta e aí era só por Deus. Eu chorava muito, eu chorava demais, eu sentia medo e todas as vezes que ele fazia isso, ele me ameaçava, falando que iria matar a minha cachorrinha. Como eles moravam próximo à minha casa, ele sabia que eu tinha uma cachorrinha, que eu gostava da minha cachorrinha. Então ele dizia, se eu contasse alguma coisa, ele ia matar a minha cachorrinha. Ele só parava quando percebia que a mãe havia terminado de lavar as roupas. Aí ele me vestia, me colocava na sala e dizia, muda essa cara, muda essa cara. E eu ficava quietinha e com medo. Com o passar do tempo, comecei a ficar mais esperta e a fugir dele. Então, quando eu percebia que a mãe dele ia lavar roupas lá fora, lá na lavanderia, eu corria para a área de serviço junto com ela e comecei a me esquivar dele. E com o passar do tempo, minha mãe arrumou outro emprego e conseguiu uma nova casa para eu ficar. Era também uma amiga da família, uma amiga de mamãe. E ali eu fiquei até 13 anos. Nesta última casa foram os melhores anos da minha vida. Tive amor, tive paz, tive carinho e fui realmente bem cuidada. Mas eu nunca esqueci do mal que eu sofri, dos abusos que sofri nas duas primeiras casas. Por volta dos meus 10 anos, os meus pais se separaram. Mamãe realmente não aguentava mais a bebida, a embriaguez de papai. Ela era quem trabalhava para nos sustentar. Então, melhor foi a separação. Nunca tive uma boa relação com mamãe. Para dizer a verdade, talvez devido os atropelos da vida dela, talvez as preocupações da vida dela, ela ter que ser a mulher e o homem de casa, eu nunca tive uma boa relação com ela. Ela sempre muito estressada, sempre muito nervosa, com as dívidas para pagar, com a casa para cuidar, com as tarefas domésticas, ter que trabalhar. Bom, pouco a gente se falava, pouco a gente conversava. Passei grande parte da minha adolescência e fase adulta com muita rejeição ao meu corpo. São traumas que eu trazia dentro de mim, que eu trouxe dentro de mim por muito tempo. Eu sentia nojo de mim. E até hoje há algumas questões sexuais que eu não consigo nem falar. Tem certos toques que eu não permito que o meu namorado faça. Isso são traumas da minha vida. Eu tentei inclusive suicídio várias vezes. Me senti um lixo muitas vezes. Me senti suja. Eu só queria acabar com a minha dor e com as memórias do caos que eu vivi. Eu queria apagar da minha memória todas as lembranças ruins, todos aqueles momentos revoltantes. Eu só tinha 6 anos e depois, entre 7 e 8, anos se passaram. E aqui estou eu escrevendo essa carta para o canal YouTube Eli Correia. Com 33 anos, sou divorciada, tive um relacionamento abusivo. Meu ex-marido também tinha muitos problemas com alcoolismo. Quis o destino que o alcoolismo me perseguisse. Primeiro foi meu pai e depois do meu casamento, o meu marido. E graças a Deus, eu saí viva desse casamento, graças a Deus. Dessa união, tivemos um filho. Meu maior motivo para viver e seguir minha vida, o meu maior amor, meu filho. Quando engravidei de meu filho e estava com cerca de 7 meses de gestação,
eu joguei essas 2 bombas para minha mãe. Contei a ela o que eu acabei de narrar aqui para todos que acompanham a minha história. Eu joguei para ela assim, quando eu estava de 7 meses, essas 2 bombas. O que aconteceu comigo naquelas 2 casas em que ela me deixou, que eram famílias que ela confiava, isso e mais aquilo. Minha mãe só ficou sabendo disso tudo quando eu tinha por volta dos 27 anos e grávida. Eu não contei antes por medo, por falta de coragem mesmo. Como eu tenho certeza, muitas pessoas não falam por falta de coragem, por medo, por vergonha. Mas contei. Contei a ela já adulta e grávida, em torno de 27 anos. Porque meu filho estava a caminho, estava prestes a nascer, e eu gostaria que ela entendesse que quando eu pedisse a ela para o meu filho não ter contato com essas famílias, porque são famílias próximas a nós, ela iria querer saber o motivo. E então eu já estava dizendo a ela, antes do meu filho nascer, os porquês. Foi um choque. Ela ficou abalada quando escutou tudo o que eu disse. Foi um choque. Ela ficou paralisada, abalada com o que eu disse. Ela nunca podia imaginar que aqueles fatos aconteceram. Ela nunca podia imaginar que aquilo pudesse ter acontecido comigo. E justamente em casas de pessoas que ela confiava, sabe? Que ela tinha total confiança. A minha mãe entendeu na época tudo o que tinha acontecido, mas jurou que iria falar com os 2 antes dela morrer. Antes de eu morrer, eu ainda quero falar com esses 2. O primeiro, vamos dizer assim, abusador, fiquei sabendo há uns anos atrás que está preso. E a sentença dele é de 20 anos de cadeia. Cometeu vários crimes. E a mãe dele padece com essa situação de ter o filho na cadeia, de ter o filho na prisão, indo visitar e vivendo as consequências que o filho dela escolheu e que ela apoiou. Porque quando ela via o que ele estava fazendo comigo, ela não o corrigiu. Ela não lhe deu uma surra. Não fez nada, foi omissa. Permitiu e até meio que gostava de ver o filho fazendo aquelas coisas. Hoje ela paga caro. Hoje ela carrega a cruz, e muito pesada. Eu tenho asco dela. Eu tenho asco do filho dela. Eles já pagam o mal que fizeram a mim. Quem sabe não existam outras mais, porque eu sei que não foi só eu de criança que ela tomava conta. Provavelmente pode ter mais vítimas. Ela ainda é amiga, vamos dizer assim, da minha família. E quando sei que ela vai estar em algum encontro com a família, eu não vou. É melhor assim, porque eu não sei o que eu posso fazer diante dela. Já o segundo, aquela segunda casa em que eu fiquei, a minha mãe tem uma aproximação maior. E fiquei sabendo que ele se casou, teve filhos, mas o casamento não deu certo e ele não mora mais no mesmo lugar que nós moramos. Ele mudou, inclusive de estado, mudou para um outro estado há muitos anos. Os pais desse segundo não sabem desse ocorrido. Não sei como eles reagiriam. A mãe dele tem problemas de coração e o pai dele eu sempre o tratei como tio, muito respeitoso, muito cuidadoso. E eles sempre ajudaram muito a minha mãe, porém não sabem o que o filho fez. Não quero mencionar a religião da minha mãe, porque eu não acho que tem a ver com a religião, mas sim com o caráter das pessoas. Deus não tem nada a ver com as pessoas se elas se mascaram dentro das religiões. Mas tanto a primeira família como a segunda e a terceira que eu fiquei na minha infância, vamos dizer assim, que são irmãos da mesma religião que minha mãe. Por isso, minha mãe confiava nessas pessoas, são irmãos da igreja.
porque achava que eu estando com essas famílias da igreja, eu estaria segura com os irmãos da fé. O segundo abusador era dessa religião quando cometeu aquilo comigo. Com o passar dos anos, ele se afastou e passou anos fora da igreja. Entretanto, para minha surpresa, agora em 2024, neste ano, ele voltou novamente para a igreja, o que me causou repulsa, muita repulsa, porque como pode uma pessoa que fez o que fez falar de amor ao próximo? Como pode uma pessoa ter feito o que fez pregar amor e bondade ao próximo? É irônico para mim. A conta não fecha. A conta para mim não fecha. Minha mãe se encontrou com esse segundo. Ela contou a ele tudo o que eu contei para ela da minha infância, dos abusos. Todo o inferno que eu vivi na casa dele, com ele. E ele admitiu. Singelamente, confirmou tudo a minha mãe. Falou que não sabe explicar por que ele fez aquilo comigo. Que naquela época ele tinha uma perversidade muito grande. Era como se fosse o diabo. E que infelizmente eu fui uma vítima. Mas que ele sentia muito por isso. E pediu perdão à minha mãe. Perdão. E pediu que ela me falasse que ele estava pedindo perdão a mim por aquilo que ele fez. Agora, pensei comigo, agora é simples assim, não é? Depois de tudo aquilo, depois de tudo que ele fez, depois da minha infância ser destruída, depois das tentativas de suicídio, depois do diagnóstico de depressão, simples falar, simples. Diga para ela que eu me lembro que fiz, mas que eu estou pedindo perdão. Eu estou pedindo perdão. Ele ainda falou que não iria vir em casa, na minha casa, no meu portão, para pedir perdão a mim, porque não sabe como eu o receberia. E que eu posso hostilizá-lo e que ele não quer passar por isso. Quer dizer, ele não quer ser hostilizado, ele não pode passar por isso. Que ele tem medo da minha reação hoje, por isso ele não vem pedir perdão no meu portão. Mas e eu? E eu merecia o que passei com ele? Eu merecia tudo aquilo? Minha mãe falou que isso ficou no passado, filha. Isso ficou no passado. Isso tem mais de quantos anos? 20 e tantos. E que eu devo esquecer, que eu devo pôr uma pedra em cima. Que agora não há mais nada o que fazer. Deixar no passado o que é do passado. E aí, tocar agora a vida para frente. Como se fosse fácil para uma pessoa que passou pelo que eu passei, simplesmente esquecer. Ele segue na mesma religião que a minha mãe vai. Vi no status de alguns membros da igreja fotos de festinhas que eles fazem. E ele, lá nas fotos, de roupa social, passando a imagem de servo de Deus. Sabe, sei que contando isso, muitos vão achar que eu devo perdoar e esquecer. Outros vão concordar comigo. Eu não esqueço e não perdoo. Eu não perdoo nenhum deles. E que não se aproximem de mim mesmo e nem do meu filho. Por muitos anos, eu desejei a morte deles. Hoje, não desejo isso. Só que eles se mantenham distantes. Pessoas iguais a eles são como um peso na terra, são verdadeiros vermes, são verdadeiros cânceres humanos e doentes. Existe uma passagem na Bíblia que fala: maldito o homem que acredita na palavra de outro homem. E assim sendo, eu não acredito em palavras, eu acredito em ações. As ações falam muito mais. Eu peço a todos que acompanham essa minha história que cuidem de seus filhos, sobrinhos, netos, que ao menor sinal de mudança de comportamento se atentem aos detalhes. Nenhuma criança não gosta de algum adulto por besteira. Sempre tem alguma história ruim atrás disso. Pais, avós, familiares
não sejam omissos, não sejam coniventes. Não finjam que a criança não entende, porque a criança entende, sente, ela só não diz. Como eu não falava nada, apenas sofria. Não permitam que a infância de seus pequenos sejam interrompidas por um ser asqueroso, por um verme, por um ser desprezível que sente desejo por uma criança. Chega de culpar a vítima, enquanto o assediador, abusador, vive como se nada tivesse feito, ou que só fez o que fez porque a vítima deu mole. A vítima deu mole? Chega! Chega! Eu cansei de ouvir a frase: foi abusada, mas também, você viu a roupa que ela estava usando? Você viu a roupa dela? Não importa a roupa que a mulher esteja usando. Não dá o direito a homem algum, a homem nenhum, tocar um dedo nela, relar nela. Enquanto a sociedade continuar desacreditando da vítima, os abusadores permanecerão fazendo mais vítimas. Não invalidam a vítima, invalidem quem pratica esses abusos. Hoje, a minha versão adulta abraça a minha versão criança, para juntas lidarmos com esses traumas. E aproveito e desejo muito amor e carinho a todas as pessoas que já sofreram isso que eu sofri. Essa é a minha história. História que, lamentavelmente, a vida escreveu. Que saudade de você! Os traumas da infância e as dores de uma vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.